O ex-presidente Lula disse que é preciso resolver a inversão de poderes que existe no Brasil. Vamos ouvir um trecho e depois vocês comentam. Não tomou conta do orçamento da União, que era, de administração do presidente da República. O Poder Judiciário está fazendo mais política do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está judicializando a política, ou seja, houve muitas inversões e nós precisamos parar, sentar. Gisele. Eu estou chocada, porque eu acho que é a primeira e única vez na minha vida que eu vou concordar com o ex-presidente Lula. Realmente... Eu pensei nisso quando eu li a matéria. Ele tem razão. E realmente é uma desarmonia completa. É um judiciário muito ativo na política. É um Congresso Nacional que também faz mau uso do seu poder e nunca olha para o povo, e sim para os seus interesses e para conchavos pessoais. É um presidente da República cada vez mais tolhido dos seus poderes e questionado a todo momento. São os partidos políticos nanicos que não têm nenhuma representatividade no Congresso, que passaram 4 anos entrando com ações judiciais sucessivas absolutamente inócuas, ações judiciais para que o presidente apresentasse o seu resultado de exame de Covid, ações judiciais contra a sua sogra, contra a sua esposa, muitas delas que resultaram em absolutamente nada, um gasto de dinheiro público excessivo com nenhum resultado efetivo. Então, ele tem razão. Há realmente uma necessidade de reharmonização, de respeito à harmonia entre os poderes. É preciso que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que eles se limitem às suas funções típicas, a função judicante, legislativa, e que não invadam as outras esferas, porque há mesmo, sim, uma grande confusão. Essa, inclusive, é a nossa crítica maior. Acho que todos aqui acabam concordando. Lembrando que isso não é uma coisa nova, né? Isso acontece desde o governo PT, isso sempre aconteceu. Essa cirandagem entre poderes, né? É uma questão cultural. Acho que gente, o brasileiro, ele colocou manga no sushi, né? Ele inventou o sambô, ele colocou milho no hot dog, ele pendurou o Romero Brito na parede e chamou de obra de arte. Né? Por que a gente acha que essa cirandagem cultural não vai para o âmbito político também brasileiro, né? Mas é claro, isso sempre aconteceu. Tomara que isso se resolva algum dia, mas eu particularmente não tenho esperança nenhuma. Olha, uma coisa que me chama muito a atenção nesse aspecto, e eu acho que a gente não pode se furtar de colocar também o nosso grau de responsabilidade, né? Da sociedade, dos cidadãos. Pra você. Então, quando se relaciona, por exemplo, um tema que se tem comentado muito sobre o ativismo judicial, por exemplo, a gente lembra que há poucos meses e anos atrás vinha milhares e milhares de pessoas na Avenida Paulista chamando um juiz e promotores de super-heróis, com fantasias de super-herói, né? Parecia um desfile alegórico de escola de samba que se criou uma imagem popular até certo ponto. Eu não concordo com essa fala sua, Cristiano. Você já falou aqui outras vezes, eu não concordo. Olha, absolutamente. É esse tipo de elemento que enseja e que fortalece a questão do ativismo judicial, por exemplo. Então, esse tipo de situação, ela faz com que a balança dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, ela acabe ficando descompensada. Cristiano, e aí, eu gosto muito de você, te respeito muito, quero entender essa posição. Olha lá pra frente, pra sua câmera, que eu vou olhar pra mim. Então vamos lá. Você diz que quando o juiz Sérgio Moro deu início ali à Lava Jato, que denunciou mais de 70 parlamentares, um esquema de corrupção absurdo no Brasil inteiro, de mais de 40 bilhões na Petrobras, que eles foram alçados como heróis, sim, porque não existia isso no Brasil, era tudo velado, os juízes têm medo de se colocar, não é à toa que acabaram com ele, né? Inclusive com a Lava Jato, né? E a gente não pode chamar de herói, e aí você está dizendo que por causa disso, os membros do STF se acham heróis hoje em dia e judicializaram a nação? Exatamente. Quantos não tem nada desses a ver uma coisa com a outra. 70, 80, centenas de presos, de denunciados, quantos de fato foram culpados? O que aconteceu nesse lavajatismo e o que acontece em todos os lugares desse país hoje em dia, através do lavajatismo, são situações... Não, deixa ele falar, por favor. Segue o que acontece com esse lavajatismo, e aí eu não falo da Lava Jato em si, falo desse lavajatismo todo. Esse lavajatismo, virou verbo. Ele leva a situações
totalmente descabidas e totalmente absurdas, como aconteceu com o ex-ministro Milton Ribeiro agora, a questão de poucos dias. Situações onde você há um espalhafato, uma prisão, uma situação toda cinematográfica sem o menor fundamento, sem o menor elemento. E o lavajatismo foi isso. Foram prisões decretadas sem o menor fundamento, mas no sentido de gerar o espetáculo. Nossa. São essas situações que fazem com que os poderes eles fiquem numa situação não equilibrada. E esse tipo de situação deu muito poder, por exemplo, ao Poder Legislativo. Vou falar com a Gisele, que é advogada. Bom, ou legal, mas a Gisele é advogada, eu queria... Deixa eu botar um... Estou muito filosófica. Deixa eu botar um advogado com advogado. Sim. Vitinho, divide aí pra mim, por favor, os advogados da mesa, por favor. Depois vem os cirandeiros. Vai, Gisele e Cris na tela. Vai lá. Na tela da Atena, vai. Juridicamente, o que aconteceu foi uma primazia da forma em detrimento do conteúdo. E por conta de filigranas procedimentais ou de anulações por conta de falta de respeito à forma, é que houve as anulações dos processos. Agora, o conteúdo, ele não foi desqualificado. O conteúdo, todas aquelas provas, todas as análises, toda a corrupção, isso aconteceu. É absolutamente inegável a gente dizer que não, os trilhões não foram desviados, os políticos não enriqueceram ilicitamente, muitos deles, inclusive, devolveram o dinheiro, fizeram as delações premiadas. Então, assim, a gente não pode descaracterizar isso, até porque não foi o juiz Sérgio Moro o único a julgar esses casos. Ele foi o juiz de primeira instância. Nós tivemos todos esses recursos ao tribunal e o tribunal, formado por 3 desembargadores, confirmou, inclusive aumentou as penalidades dessas condenações. Muitos desses processos tiveram, inclusive, a apreciação do STJ, do STF, que também não viram naquele momento essa falta, esse desrespeito ao processo, à forma. Eles foram ver isso muito tempo depois das condenações já com penas em execução e aí então houve uma anulação. Então não há que se discutir o conteúdo. Agora, o mérito da Lava Jato e o mérito dos brasileiros, porque eu não vejo como um demérito ir para as ruas se manifestar. Eu, aliás, também acho absolutamente imprescindível. Acho que o brasileiro aprendeu a exercer a sua democracia. Eu falo com muito orgulho que os brasileiros deixaram de saber a escalação da seleção brasileira, embora eu seja fã de futebol e goste da seleção brasileira e torça muito, mas hoje sabemos quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é relevantíssimo, é importantíssimo. Então, dizer que foram as manifestações e foi a idolatria do ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que levaram a esse ativismo judicial, acho que é uma relação que não existe. O que a Lava Jato fez, sim, e eu concordo, é que ela levou as pessoas para as ruas, ela despertou o interesse do brasileiro pela política, pelo exercício da cidadania, o que é extremamente positivo. Agora, o ativismo judicial, ele é excessivo e ele precisa ser controlado. Eu concordo que essa desarmonia entre poderes, ela possa acontecer e é difícil que haja uma harmonia perfeita. Essa é uma utopia. Então, a gente vai ter, vez por outra, um ou outro poder sopesando sobre o outro, mas isso não quer dizer que as pessoas que são responsáveis, que o brasileiro que foi para as ruas se manifestar que é responsável. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Pelas manifestações, sempre. Isso aí. Gisele! Bem-vinda! Eu discordo totalmente na questão que se fala do Poder Judiciário. Eu vejo que eu vou na linha. Nacional, exatamente. Eu vou na linha. Eu sou saudosista do tempo que o judiciário só se manifestava nos autos. Porque eu entendo que o papel institucional do judiciário é o de se manifestar nos autos. Mas o que impede que eles voltem a se manifestar nos autos? É só voltar a se manifestar nos autos e parar de falar. Você tirou o gnomo você tirou o gnomo da garrafinha? Eu quero ver colocar de volta agora. Aquele monte de ação. Tenta. De ação judicial que foi proposta direto no STF, que não deveria ter ido para o Ministério Público ou um processo administrativo, é só indeferir a petição inicial e dizer, aqui não.
Aqui por engano, aqui está errado. Indefiro a petição inicial, se remeta aos órgãos que são os órgãos competentes para apreciar o seu pedido. Gisele. E não instala os inquéritos também. Esses inquéritos, o inquérito da fake news, pelo amor de Deus, fake news não é nem uma palavra em português. Verdade. O que é fake news? Bizarro. Me define com objetividade para a gente seguir uma investigação. É impossível. Gisele, qualquer coisa isso subjetivo. é ativismo judicial. É esse tipo de situação que Concordo. empoderou o judiciário. Mas é esse precisa debate parar. que a gente tem que fazer. E a manifestação é uma boa ferramenta para parar esse ativismo. Eu sou totalmente favorável às manifestações. Agora, você colocar um juiz na condição de herói nacional, quantos e quantos e quantos juízes, delegados, promotores e outras figuras públicas, se espelhando no ministro Sérgio Moro, começaram a praticar esse tipo de desmando nos vários pontos, nos vários rincões do Brasil. É isso que a gente tem que perceber e a gente tem que analisar. Não é um caso. E aí eu não falo de Lava Jato, pontualmente. Eu não estou querendo discutir um processo, uma situação pontual. Eu estou falando sobre esse empoderamento, sobre o lavajatismo que levou... E aí nós temos situações no Rio de Janeiro, nós temos situações em Curitiba, nós temos situações em Brasília, nós temos situações no país inteiro, de situações que demonstram esse tipo de prática. Não, né? Negão é que é? Negão, sem R. Negão, sem R. Eu tenho 42 anos. 42 anos e eu tenho que ser muito sincero com vocês que eu já tinha desistido já. Para mim, o Brasil era o Brasil da bandidagem. Para mim, o Brasil era o Brasil do futebol e carnaval. Para mim, o Brasil era o Brasil da taria, entendeu? Aí chegou a Lava Jato e me provou exatamente o contrário. Me provou que político podia ser preso, me provou que empresários podiam ser presos, empresário corrupto. Não. Mas acontece que a gente nem tinha isso. É verdade. Poder ver um político algemado, poder ver um político chegar num restaurante, entendeu? E ele não ser recebido como se ele fosse o rei do mundo, muito pelo contrário, ele ser rechaçado desse restaurante. Isso tudo quem trouxe foi a Lava Jato. Eu entendo que disso? foi errado. Eu gosto. Eu não gosto, gente. Justiça. Eu defendo totalmente pessoas como o pastor Milton Ribeiro, que passou por um vexame totalmente descabido. Mas nós vimos... Sim, a prisão dele foi errada. Mas o Brasil mas, por exemplo, era literalmente o país da corrupção. Gente, não deixou de ser. Vocês vão me desculpar. Mas a gente estava na corrupção descarada. O inocente que é preso, eu discordo. Cristiano, Hoje tem um concorrendo a presidente. O inocente que é preso, eu discordo. Mas isso correndo a presidente, que inclusive está no nosso GC ali, ó. Eu entendo o seguinte, eu entendo que houve um exagero, eu entendo que a gente foi lá e fez totens do Sérgio Moro, eu entendo também, mas quem alçou os ministros do Supremo a heróis nacionais não foi... Foi a corrupção. Não, foi a imprensa. A imprensa que trata o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo... do jeito que você está falando, como se ele fosse o super-herói. A imprensa que agora quer de toda forma tirar o Bolsonaro, então ela não vê... Ela eletroniza a oposição. Ela não está nem aí para quem ela vai formar como herói. Qualquer um que levantou a mão e disse eu não quero ele, vai ser ele. Entendeu? Exatamente. E assim o ego, eu também entendo essa coisa de tirar o gnominho da garrafa também, entendeu? Só que assim, é a imprensa, não é à toa que o ministro Barroso, aonde ele está indo ao redor do mundo, os brasileiros não estão tendo todo o respeito que ele acha que aquele respeito que a imprensa diz para ele que ele tem, ele está vendo na prática que ele não tem. Entendeu? Só que os brasileiros lá fora têm mais coragem, porque os daqui de dentro, se fizer isso, já sabe, Daniel Silveira que o diga. O próprio ex-presidente Lula, que acabou de dizer que o STF está fazendo ativismo, entendeu? Se essa frase sai da boca do Bolsonaro, pronto. Segunda-feira tá impeachment. O Randolph vai protocolar. Eu entendo um pouco a questão. Eu acho que todo mundo é a favor da Lava Jato, talvez você não, mas o lavajatismo é super bem-vindo aqui, acho que por todos nós, além do Cristiano. Mas eu acho que quando você fala do etronizamento de certas figuras do judiciário, eu também sou contra. Eu acho que isso também faz parte, entrando no âmbito filosófico que eu falei, de uma crise identitária do brasileiro, né? Ele quer se agarrar a alguma coisa, alguma figura para ter alguma esperança, né, de que as coisas vão melhorar, né? Como o Negão falou aqui antes. Pô, eu já tinha dado tudo como perdido, né? E aí, quando você glamoriza tanto e etroniza uma figura do judiciário, como aconteceu com o Sérgio Moro, por mais que ele tenha feito o certo, sim, durante a Lava Jato, você dá um poder para ele
que não deveria depois, né? Então, assim, aquela história que o Homem-Aranha falava, né? Grandes poderes vêm com grande responsabilidade. E ele não soube usar essa grande responsabilidade depois, né? E aí, agora, se isso teve a ver depois com o empoderamento que os juízes do STF arrogaram pra si, eu já Mas o brasileiro discordo, tá, o brasileiro tá num aprendizado. A gente já entendeu que não devemos fazer estátuas dos juízes, já entendemos. Ponto. Já entendemos que não é porque está escrito delegado fulano que ele é o cara, ele é o melhor. Perfeito. A gente está num aprendizado. Mas, poxa, o STF começou a botar a manguinha de fora, aceitaram. Pronto, foi. Aí agora, e aí o Senado faz vista grossa. Tá uma bagunça mesmo, mas eu não vou concordar com o Lula nunca, porque eu não consigo. Mesmo que ele esteja certo. Só hoje eu preciso falar uma coisa pra vocês. Recente a notícia. O TCU mandou um dos diretores da Petrobras, Renato Duque, que foi durante o governo PT, que foi condenado a 60 anos de prisão, só ele, a devolver 975 milhões de reais desviados para os cofres públicos. Só um. Só um, gente. Segundo a Polícia Federal, 47 bilhões desviados da Petrobras durante o governo PT. Contra fatos, não há argumentos.